Porém, há escolas nos Estados Unidos e no México que um mesmo professor ministra de disciplinas em diferentes línguas, Mas o aí, que não tem acontecido aqui no Brasil. Numa mesma aula, ele dá a disciplina em 2 idiomas, ou não? Uma aula vamos aprender em português, a outra aula vamos aprender na outra. E aqui no Brasil esse não é um modelo adotado. É. Geralmente o que a gente vê aqui no Brasil são aulas separadas, com professores separados, ministrando conteúdos em uma única língua, ou em português ou em inglês. E esse método funciona a partir de que idade que o aluno já pode tomar contato com o inglês nesse nível, né? De ter o conhecimento da disciplina em outra língua? Na verdade, quando a gente fala de educação bilíngue, a gente não está falando de método, a gente está falando de uma modalidade, de uma forma de educar. A criança pode ser inserida na educação bilíngue desde o início da vida escolar, assim como acontece em uma escola regular. Então, a partir de pequenininho, na recreação já dá para introduzir algumas palavras desde o início. Idioma. Hoje temos escolas que funcionam muito bem com crianças desde 1 ano de idade. Ou há também exemplos de berçários bilíngues aqui no Brasil. Porque o ideal, eu imagino, seria começar desde o início, porque senão algum aluno pode perder conteúdo se ele não acompanha o idioma e ele chega na escola assim no meio do caminho, ou não? O que as escolas precisam é, de fato, estar preparadas para receber alunos quando eles ingressam mais tardiamente. O que quer dizer isso? Essa escola ela tem que ter algum tipo de apoio para essa criança que ainda não tem bastante desenvoltura, né, na língua. Então, se a escola tem um programa que pensa nessa criança que ingressa mais tardiamente, isso não é um problema. Não é um problema? Não teria que fazer um teste para avaliar o nível do idioma para que ela possa entrar numa escola bilíngue? Isso vai depender se a escola possui algum programa de suporte para essas crianças. Sim. Muitas delas possuem. E as crianças, eu sempre brinco, elas são muito melhores que nós adultos. Então, elas se desenvolvem com bastante rapidez. Né? Então, se existe algum apoio, ou se essa professora de sala, esse apoio às vezes não precisa nem ser extra, mas se a professora da classe ou os professores, eles estão ali pensando em como integrar essa criança, geralmente isso funciona. E essa questão das crianças aprenderem com mais facilidade é fato, né? Quanto menorzinho o cérebro é mais maleável, especialmente para um idioma. Sim, e as crianças aprendem também umas com as outras. Então, estar inserido num grupo que também recebe instrução por meio de uma outra língua, facilita esse processo. Bom, Antonieta Megali, qual a diferença entre uma escola bilíngue e uma escola internacional? A escola bilíngue, como eu disse inicialmente, nela a gente vai ter a instrução por meio das 2 línguas. A escola internacional, além dela seguir um calendário que geralmente se refere ao país de origem e uma grade curricular que também se remete a esse país de origem, o português, por exemplo, se a gente pensar numa escola internacional aqui no Brasil, ele vai ter muito mais características relacionadas ao ensino de uma língua estrangeira do que de uma primeira língua. Então, essas escolas, as grandes diferenças que a gente pode apontar, elas se resumem ao calendário dessa escola, a própria grade curricular. O aluno sai da escola internacional geralmente habilitado a completar os seus estudos no exterior nos 2 países, tanto no Brasil quanto no país de origem dessa escola. Porém, o que a gente vê hoje aqui no Brasil, tanto no que se refere à educação bilíngue, quanto no que se refere às escolas internacionais, é uma variedade muito grande de programas e de propósitos. Então, eu estou explicando aqui em linhas gerais. Porque como a gente não tem, por exemplo, para as escolas bilíngues, uma regulamentação específica em âmbito nacional, elas se diferem muito uma das outras. Então, assim, essas seriam as principais diferenças de uma escola internacional e de uma escola bilíngue, embora a gente às vezes pode ter algum tipo de sobreposição nos itens que eu falei. Tem gradações, né? Agora, uma escola internacional mais autêntica,
quando fala do calendário, quer dizer, vai comemorar as festividades referentes ao país relacionados àquela Não apenas idioma? isso, mas é o calendário letivo. Então, por exemplo, no Brasil, o calendário letivo geralmente começa no mês de fevereiro, certo? Sim. Nas escolas internacionais, geralmente a criança inicia o ano letivo no segundo semestre, como acontece em alguns países europeus e nos Estados Unidos. É como se estivesse estudando lá fora, só que aqui no Brasil. Sim, ele vai seguir os principais parâmetros do país de origem daquela escola internacional. O que não acontece com uma escola bilíngue, que é uma escola brasileira, na qual eu vou ter também disciplinas ministradas em outra língua. Porém, festividades, o calendário letivo, tudo isso segue as orientações dadas aqui no Brasil. Além de também ser uma escola que vai seguir todas as exigências do MEC, e cumprir o currículo, a grade horária e tudo mais. Bom, você falou que tem um leque gigantesco que entra nesse guarda-chuva todo aí da escola bilíngue. Então, uma escola pode se dizer bilíngue apenas por introduzir algumas palavras em inglês, determinadas disciplinas, e outras por efetivamente dar uma aula em inglês ou outro idioma, né? Estou usando inglês, mas isso serve para qualquer outro idioma. Teoricamente, a escola bilíngue, ela teria que ministrar conteúdos, né? Por meio dessa outra língua. Mas, como eu disse, como a gente não tem uma regulamentação ampla em âmbito nacional, e como ser bilíngue hoje em dia, né? Uma escola se denominar bilíngue, acaba sendo um grande chamariz mercadológico. Mas idealmente, a gente teria que ter um ensino que vai muito além de palavrinhas, como você mencionou, então né? Tem que observar isso, né? Mais com lupa, assim, mais profundamente. E eu falei do inglês, as escolas bilíngues aqui no Brasil, a grande maioria usam o inglês como segunda língua? A grande maioria, né? Até pela importância que o inglês adquiriu na nossa sociedade, na contemporaneidade. Então, a gente assiste a um crescimento muito grande, até muito grande mesmo, drástico, das escolas bilíngues português e inglês. Porque é uma demanda muito grande, né? Sim. Essa nova geração em especial, assim, precisa de fato ter o domínio do inglês. E numa escola bilíngue, você tem o domínio, você fica fluente. Chega nesse ponto, ou não tem jeito, a pessoa precisa sair mesmo, morar um pouco fora para ter essa fluência toda. Não, a pessoa não precisa morar fora para ter essa fluência toda. Isso é um mito, que eu tenho que ir para um país que fale aquela língua para ser um falante dito competente. Então, sim, acho que as escolas bilíngues que têm um trabalho sério e comprometido, elas formam sujeitos que têm, de fato, possibilidades de se comunicar nas duas línguas de instrução. Certo. Aqui, bom, estamos com transmissão de imagem pelo Facebook. O Joshua Araújo, ele fala aqui da Learning English is Life e tal, enfim. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho das experiências reais que você vive quando você vai para um outro país e quando você tem uma aula em inglês. As experiências, quer dizer, uma escola bilíngue, ela tem como oferecer uma vivência para o aluno? Então, uma aula é uma vivência, dá para dizer que sim? Claro que sim. Construir conhecimentos relacionados a diversas áreas por meio de uma língua outra é uma grande experiência. Então, a escola bilíngue, ela parte do princípio que não é que o aluno primeiro aprende a língua para depois utilizá-la. Ele aprende a língua enquanto ele constrói conhecimentos em diferentes áreas. A Isaura Ferreira quer saber se uma escola bilíngue também é apropriada para o ensino à distância. Existe? Bom, daí a gente aí é mais difícil, né? Porque aí você... Geralmente a educação... Bom, não sei se eu vou saber responder essa pergunta, mas geralmente a educação básica, a gente está falando aqui da educação básica, né? Geralmente ela acontece de forma presencial. Pelo menos eu nunca vi uma escola bilíngue referente à educação básica funcionar à distância. Nem sei se isso é permitido, né? Sim, porque as crianças nem têm disciplina para isso. Mas aí existe bilíngue em todos os níveis, não existe? De formação? Um ensino bilíngue? Uma escola bilíngue necessariamente se
limita a esse A público educação básica? mais infantil, Não, quando eu falo de educação básica, eu estou falando até o término do terceiro ano do ensino médio. Mas uma experiência tá interessante certo, que a certo. gente tem aqui no Brasil é o caso da Unila, que é uma universidade bilíngue, português e espanhol, que é localizada na cidade de Foz do Iguaçu. E ali nós temos cursos diversos, né, a nível de graduação, que são oferecidos em português, com matérias ministradas em português e com matérias ministradas em inglês. O Lafayette diz o seguinte: tem um neto de 3 anos que já está em uma escola, uma pré-escola ou jardim bilíngue. É válido? Olha, é super válido. Agora, a gente não pode esquecer um detalhe que é muito importante. A função da escola bilíngue não é simplesmente ensinar essa língua. Porque senão, se a gente for pensar bem, nós já temos quem de fato ensine língua estrangeira, né? Agora, a escola bilíngue, ela está formando um aluno que, além de ser muito competente nessa língua estrangeira, pode desenvolver outras competências, como competências interculturais e outros saberes, né? A educação bilíngue, ela não se resume a formar um sujeito fluente em 2 línguas. Isso seria muito pouco. Entendi. A questão não é especificamente o idioma. Não, né? é também o idioma, mas a gente não pode resumir a escola bilíngue simplesmente a isso. Mas é super válido. Agora, é óbvio que isso vai depender de que escola é essa, né? De como eles pensam a formação da criança. Então, a gente tem que olhar com amplitude, né, a educação bilíngue, entender quais são as experiências que essa escola específica proporciona para a criança. A Fátima Sanches é nossa ouvinte, ela trabalha com educação e ela diz que conhece uma escola bilíngue para surdos e que é muito interessante. Sim, hoje em dia nós temos aqui no Brasil escolas bilíngues para surdos, escolas bilíngues para a comunidade indígena, escolas bilíngues de fronteiras, escolas bilíngues em contextos de imigração. A educação bilíngue, ela não se resume às escolas inglês-português, que tiveram um crescimento muito maior e com isso ganharam um destaque. Mas é um movimento amplo. Bom, acho que já respondemos aqui. O Juliane Souza pergunta se tem uma idade mínima para matricular uma criança numa escola bilíngue. Não né? tem, não. Pode ser desde pequenininho, vai Desde introduzindo umas quando essa palavrinhas. escola determinar, se ela atende crianças com 1 ano, existem berçários bilíngues, como eu mencionei, ou se é uma escola que começa a partir do 1º ano. Isso depende da escola, não existe uma idade mínima. Agora, quando você vai se alfabetizar, e aí você tem um estudo bilíngue, isso não pode dar uma confusão na cabeça da criança? Quer dizer, você vai estruturar a sua linguagem em contato com 2 idiomas. Sim, isso é uma dúvida muito comum, então é uma pergunta bem interessante. Na verdade, língua não confunde, né? A língua ajuda, porque essa criança, o que ela vai fazer é transferir conhecimentos que foram aprendidos, adquiridos de uma língua para outra. Então, na verdade, não existe uma confusão, existe uma transferência desses conhecimentos que essa criança, ela, com o tempo e com a ajuda e com a intervenção dos adultos envolvidos no processo de aprendizagem, ela vai aprendendo que esse conhecimento que eu construí, linguístico, por exemplo, ele é aplicável nessa situação. Este não, ela vai como que a gente pode falar que ela vai aprendendo a inibir certas características que pertencem a uma língua e naquela, por exemplo, naquela produção escrita, não faz referência nenhuma e vai utilizando outros conhecimentos. Então, não existe uma confusão, existe uma transferência que é muito boa e saudável e essa criança vai aprendendo que há certos aspectos que ela pode transferir, outros não, de uma língua para outra. Sim, porque tem alguns conceitos que são básicos, imagino que gerais a todos, né? O sujeito, o predicado, o verbo. Depende da língua, né? Também, ainda assim há variações. Sim, porque há línguas nas quais o verbo, por exemplo, vai sempre ao final da frase. Não é o caso do inglês. Sim, então, há muitas coisas, a maioria das muda, coisas, claro. sim. Do inglês para o português, também muda. E do português para o inglês, muitas características podem ser transferidas de uma língua para outra. É que tem gente que não tem conceito do que seja um adjetivo, quer dizer, aí já é uma outra história, né? Nós já estamos falando, quer dizer... Não, mas no caso da criança, ela vai aprendendo e vai, para ela não, com intervenção de adultos, ou mesmo, às vezes, muitas vezes, a criança mesmo, sozinha, ela vai percebendo, e ela mesma aponta,
nossa, em português eu coloco o adjetivo aqui, em inglês aqui. É meio intuitivo. Ela vai contrastando as línguas. Não existe uma confusão, não tem nada que é prejudicial. Muito pelo contrário. Essa criança, ela ganha mais repertório. Sim. E com isso, esses conhecimentos vão sendo transferidos de uma língua para outra. Ela não vai aplicar no português o que ela aprendeu no inglês. Não vai falar que o adjetivo bonita menina, não vai fazer isso. Ela pode até fazer isso uma vez. E com a interferência e com a intervenção de algum adulto, ela vai marcando esse parâmetro. Ah, não, isso eu faço no inglês, no português é diferente. Muito bom. O Igor quer saber se os pais devem ser fluentes numa segunda língua para que a criança seja educada no ensino bilíngue. A formação dos pais é importante? Não necessariamente. É claro, quanto mais exposição ela tem às línguas, maior a possibilidade dela ter um desenvolvimento, talvez em termos de vocabulário. Então, se de repente ela também ouve histórias em inglês em casa, ela vai ganhando um repertório maior. Porém, isso não deve ser um pré-requisito para as escolas bilíngues. As escolas bilíngues, elas teriam que, de fato, atender as demandas de formação desses alunos nas duas línguas. Então, não necessariamente. Não necessariamente, né? A Antonieta Megalha aqui conosco, é coordenadora da pós-graduação em educação bilíngue do Instituto Singularidades, conversando conosco. Estamos fazendo, inclusive, transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Sobre o aprender inglês, o Marco Antônio Bernardino diz o seguinte: fui professor de inglês nos anos 2000 e sempre dizia aos alunos que antes de buscar o intercâmbio fora, era importante viciar, entre aspas, no idioma. Música, filme sem legenda, enfim, tem muitas ferramentas para desenvolvermos nossa habilidade no idioma. Essas ferramentas são... Não sei se na escola bilíngue, eu imagino que não, porque aí vocês usam a aula em si também? Mas elas também são interessantes. É como eu disse, quanto maior a exposição, mais esse aluno vai ganhando repertório. Eu sempre brinco. Quem come 2 hambúrgueres engorda mais do que quem come 1. Então, quanto maior sua exposição, possivelmente isso vai facilitar o desenvolvimento do aluno na língua. Não, claro. E aí, a dica é o quê? As pessoas assistirem filme com legenda em inglês? O que você diz aqui para o aluno? Então, mas a gente não pode esquecer de algo bem importante. Quando a gente fala de educação bilíngue, a gente está também falando do aprendizado de línguas, mas não apenas. Não, então, agora uma dica assim, extra curso bilíngue, né? Só para aprender inglês aqui. Eu acho que há muitas possibilidades hoje em dia, principalmente em decorrência da internet. Então, a gente tem filmes, documentários, a gente tem fóruns de discussão que você pode participar por meio dessa língua que você está aprendendo. Bom, tem aqui, tem uma professora de uma escola Brasil-França, e aí ela diz o seguinte, que existem cursos em francês, espanhol, inglês e chinês. E tem uma outra questão aqui de um outro ouvinte que eu me perdi, falando do aumento da procura por cursos no idioma chinês, né? No mandarim. Que já é um indicativo, né? De tendência. Hoje em dia, a gente vive o nosso mundo está muito interconectado. Então, a possibilidade de se comunicar em línguas diversas pode ajudar muito nessa navegação por esse mundo, tanto virtual quanto físico, né? A Eliana Martens, desculpa. Ela quer saber o seguinte: uma criança cujos pais falam uma segunda língua, que sejam nativos, vamos imaginar que um dos pais seja nativo de outro país e fale em casa com essa criança. Ela não precisaria de um ensino bilíngue, porque ela já teria essa formação em casa do idioma, especificamente do idioma? Se a gente estiver falando só de língua, isso depende, né? Porque o vocabulário utilizado em casa, ele é um vocabulário diferente do vocabulário utilizado em aulas, por exemplo, de ciências, né? Então, quando a gente pergunta não precisaria, a gente teria que pensar, não precisaria para o quê? Qual é a finalidade? Essa criança, possivelmente, vai conseguir transitar em assuntos familiares por meio dessas línguas que são faladas em casa.
Mas, muito possivelmente, ela não vai ter vocabulário referente a questões de álgebra ou a de equação de segundo grau, que eu imagino, né? Aqui eu estou fazendo uma hipótese, que não é um vocabulário que permeia as relações familiares. Não, com certeza. Muito bem, legal. Antonieta Megali, a nossa convidada aqui, falando sobre ensino bilíngue. Uma última pergunta. Os professores que vão dar a aula das respectivas disciplinas no outro idioma, necessariamente precisam ser estrangeiros ou não? Não tem... Eles não precisam ser estrangeiros. O que eles precisam? Eles precisam, obviamente, como qualquer professor, conhecer o objeto de ensino deles. Então, se é um professor de matemática, ele tem que ser um bom professor de matemática. E, além disso, ele precisa também ter condições de construir esse conhecimento com as crianças por meio dessa língua estrangeira. Difícil achar esse profissional, não é? Esse profissional é muito difícil. Ele é um profissional que a gente disputa aqui no Brasil. Não é um profissional fácil, não só no Brasil. Acho que em diversas instâncias, em outros países também é um profissional que não é fácil. E é um profissional caro. Um professor bilíngue de uma disciplina, qualquer disciplina que não seja o idioma, claro, né? Olha, como eu disse, as escolas bilíngues, elas se diferem tanto em relação à organização curricular, à estrutura, inclusive em termos de salário. Então, sim, há escolas que remuneram o professor muito bem e há escolas que remuneram não tão bem. Elas são bem diversas, essas escolas. Entendi. Mas, de qualquer forma, não é fácil achar um professor de matemática bilíngue, o que a por gente exemplo, né? pode dizer é que um bom professor de matemática e que também tenha boas condições de construir esse conhecimento com a criança por meio dessa língua é um professor que tem muitas condições de ter um salário bom. E é claro que também a gente entra em outra discussão, o que é um salário bom. Então, vamos falar um salário bom comparado com um professor comparando com outro professor, né? Não vai ser aquele salário muito alto. Mas, de qualquer forma, acima da média do magistério. Eu acho que há escolas que pagam, que remuneram bem esse professor. Eu acho que... porque tem escolas de elite, tem escolas... Acho que há escolas muito sérias aqui no nosso contexto, pensando até na cidade de São Paulo, que formam um aluno bem interessante, que para isso também tentam constituir um grupo de docentes que tenha todas as possibilidades de fazer um bom trabalho e para isso há uma boa remuneração. Pois é, faz sentido. Antonieta Megali, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Antonieta Megali, coordenadora da pós-graduação em educação bilíngue do Instituto Singularidades, aqui conosco. Agradeço também aos ouvintes que participaram,